Os anfíbios foram um dos primeiros animais a serem encontrados no meio ambiente terrestre. São animais vertebrados que possuem ossos e também são animais ectotérmicos, ou seja, que não são capazes de regular a temperatura corporal sozinhos, tendo que ser usado de outros métodos para isso, como fontes externas. Os anfíbios têm duas formas de vida, assim como o nome diz. Anfi significa dois e bios significa vida. A primeira fase da vida dos anfíbios é a fase larval, que é aquática. É o início da vida, onde são formados os girinos. Esses girinos, mais tarde, vão sofrer a metamorfose, ou seja, algumas transformações no seu organismo, assim se tornando um adulto, que já pode ser encontrado no meio ambiente terrestre. Esses adultos, porém, não são totalmente terrestres, pois dependem do meio aquático para se reproduzir e para o crescimento de seus filhotes. Os anfíbios têm três ordens. Uma delas são os anuros. Nuros quer dizer caudas e a é o prefixo que quer dizer não. Esses animais não têm cauda, como o nome diz. Um desses animais é o sapo. Eles são animais maiores que têm a pele bem rígida e grossa. O segundo são as pererecas. Elas são menores que os sapos, possuem a pele lisa. E suas patas têm um tipo de ventosa, o que ajuda elas a escalar em lugares mais altos, como árvores. Já as rãs, que é o terceiro desses animais, têm a pele lisa também, assim como as pererecas, mas possuem patas traseiras grandes que ajudam elas a pular e a nadar. Suas patas também têm uma ligação entre elas com uma membrana, o que ajuda na hora do nado. A segunda ordem é a Urodela. Nesses grupos estão os anfíbios que têm cauda, estão as salamandras, que têm o corpo bastante alongado e têm cauda. Mas mesmo ela tendo o corpo bastante alongado, elas não são como as cobras que se arrastam pelo chão. Elas têm quatro patas, assim como o sapo. A terceira ordem é a Ápoda. Esse grupo não possui patas, assim como o nome diz, né, que A é sem e poda patas. O principal representante desse grupo são as cobras cegas. Mesmo elas sendo chamadas de cobras, não são cobras. Elas não são répteis, elas são anfíbios. Esses animais possuem o corpo cilíndrico e bem fino. Essas cobras cegas vivem no meio do lodo. Os anfíbios têm sistemas respiratórios diferentes em diferentes fases da sua vida. Na fase larval, quando ainda são girinos, eles respiram através de brânquias, assim como os peixes, pois vivem em ambiente aquático. Esses girinos também podem respirar através da pele, que é chamada respiração cutânea. Os anfíbios adultos, ele têm pulmões, mas esses pulmões eh, não têm eficiência suficiente para, para suprir necessidades. Eles são bastante simples. E também, por isso, esses animais respiram de forma cutânea, fazendo trocas gasosas através da pele. E essas trocas ocorrem na superfície da pele, pois ela é bem, a pele dos animais são bem propícias a isso, já que, como por exemplo o sapo, ele tem a pele úmida, fina e na superfície tem vários vasos sanguíneos, que é por onde o ar passa e é distribuído por todas as regiões do corpo. Por isso que quando às vezes jogamos sal em cima de um sapo para matar, por isso que mata, porque ele morre sufocado, pois não consegue mais respirar através da superfície da pele. Os anuros geralmente se reproduzem em época de chuva e essas espécies apresentam períodos reprodutivos muito curtos. Os machos, para atrair as fêmeas, fazem um canto que as fêmeas escolhem o macho através de elas avaliam as características do canto e para escolher ela toca ele e ele dá o abraço nupcial na, na fêmea, fazendo assim a fecundação. A fecundação dos anfíbios ocorre na água, sendo assim que eles ainda são dependentes da água para a reprodução e o crescimento primário deles como
como girinos na fase larval. Agora eu vou falar sobre características gerais dos répteis. Os répteis são animais que possuem como características principais o corpo com poucas glândulas, impermeável e coberto por escama ou placa ósseas, a presença de pulmões bastante eficientes e ovo com casca. Tais características que permitem pudessem viver em ambiente terrestre sem muitos problemas. Agora eu vou falar sobre a reprodução dos répteis. A maior parte dos répteis são ovíparos. Apenas algumas cobras e lagartos são ovivíparas. A- Apresenta a fecundação interna, aonde um macho in- introduz espermatozoide no interior da fêmea. O desenvolvimento do embrião ocorre dentro dos ovos, os quais são revestidos por cascas córneas. Agora eu vou falar sobre o sistema respiratório do réptil. O coração de serpentes e tartarugas apresenta dois atritos em um ventrículo incompletamente separado, enquanto os crocodilianos apresentam dois atritos e dois ventrículos bem definidos. É bem interessante a comparação entre peixe, anfíbio e réptil, porque o peixe é uma classe totalmente aquática, aí o sapo, que os anfíbios já são mais meio água e meio terra, depende da água, mas também vive na terra, e os répteis são totalmente terrestres, que conseguem sobreviver é, em comparação ao sapo e ao peixe. Antes para as comparações, a pele. O peixe é feito de escamas, os anfíbios têm a pele lisa e úmida, e os répteis têm a pele seca, que é como se fosse passando do. É isso mesmo, passando da água para o terrestre. Outra, compara... Outra comparação: os peixes respiram por brânquias, já os anfíbios respiram por brânquias em uma parte da vida, e pulmonar e cutânea em outra parte. Já os répteis respiram só por pulmonar. Ele já tem pulmão totalmente desenvolvido.